Olá, pessoal. Boa noite. Pois é, boa noite, bom dia, boa tarde. Mas nós estamos numa segunda-feira, às 21h16. Uma segunda-feira legal, bacana, abençoada para todos vocês. Hoje eu vou fazer diferente, não vou falar aqui dos problemas cotidianos. Não vamos falar de políticas, não vamos falar de segurança, não. Nós vamos falar da palavra de Deus, de um texto maravilhoso. Tenho absoluta certeza de que você já ouviu, mas você vai ouvir hoje de maneira diferente. Você vai ouvir hoje de uma forma diferente. A palavra do Senhor, ela diz que ela se renova dia a dia, e eu vou te provar isso hoje, lendo um texto que muita gente já ouviu centenas de vezes. Chamo a tua atenção para nós hoje mergulharmos no rio de Deus, mergulharmos no âmago da palavra, penetrarmos nos átrios domínios do Senhor, com louvor, com adoração, com verdade, com sinceridade, porque os átrios do Senhor estão abertos. Foi rasgado de alto a baixo para dar entrada ao pobre ser mortal comum. A Bíblia diz que na sua morte de cruz o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos acesso. Nós temos liberdade com o Pai. Nós temos muita liberdade com o Pai para entrar nos seus átrios domínios, para adorá-lo, para amá-lo, enfim. E hoje nós vamos fazer isso a partir de agora. Bom, eu quero ler dois versículos da palavra de Deus, e um vai se encontrar aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Eu disse que você já ouviu essa passagem inúmeras vezes, mas hoje eu vou te contar. Eu sou um contador de história. Vou te contar de uma forma, assim, muito diferente. Bom, vamos lá. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E lhe disseram que era Jesus, o Nazareno, ele que passava ali. Então chamou Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou falando do cego de Jericó, sentado à beira do caminho. Quando dissera, ele perguntou: o que está acontecendo? Uma multidão está passando? Aí alguém disse para ele que era Jesus, o Nazareno. Entenda, pegue, não esqueça do que o cego ouviu. Era Jesus, o Nazareno, que passava ali. Então, clamou o cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não diz o Nazareno, ele não diz apenas Jesus, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usou, ele foi ao longe, ele foi lá na história, chamando Jesus de filho de Davi. Isso mostra que ele conhecia Jesus, e nós vamos falar sobre isso. O outro texto está em 2 Samuel, no capítulo 5, não é? No capítulo 5, no versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Então vamos ler aqui o que diz em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, eu lhes farei grande na minha casa. Será ricamente abençoado.
Bom, pessoal, essa história do cego de Jericó, você já ouviu ela de trás para frente, de frente para trás? O cego de Jericó estava lá à beira do caminho, mas o cego Bartimeu, ele havia sido, segundo Flávio Joséfo, a Bíblia não diz, mas ele havia sido ferido dos seus olhos, porque o seu pai, ele tentou ir contra Roma, se rebelar contra Roma, e ele foi morto. Ferindo depois o cego, para que o cego, ferindo depois o Bartimeu, para que o Bartimeu não tivesse as mesmas ideias do seu pai, tentasse algo contra o governo romano. Então, o governo romano, a mando do governo romano, feriu-lhe os olhos, ou seja, cegaram o Bartimeu. E ele ficou ali, à beira do caminho, lhe deram uma capa, não é? Roma lhe dera uma capa, ou seja, a permissão para que ele pedisse esmola ali no meio do caminho. E um dia ele estava ali sentado, esperando as pessoas passarem para pedir a sua esmola, quando ele ouviu um burburinho, não é? Que uma grande multidão estava chegando, estava se aproximando, estava passando ali. E ele pergunta a alguém: quem vem lá? Que barulho é esse? E alguém disse: é Jesus o Nazareno que está passando por aqui. Como todo judeu, como todo hebreu, ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a história dos antepassados. E ele lembrou, porque quer que seja coxos, cegos, surdos, mudos, eles cresciam e aprendiam a história desde Abraão, Isaque, Jacó, como nasceu aquela nação. Ela era passada de pais para filhos. E Bartimeu, ele sacou ali algo que talvez muita gente não teria observado. Quando disseram: olha, Bartimeu, é Jesus ou Nazareno. Então, Bartimeu abriu a sua boca e disse essa palavra: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele diz Davi, filho de Davi, ele foi inteligente, porque ele ali estava mexendo com o seu passado, o passado de um povo. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi, que Jesus conhecia a história. Então ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe, pessoal, aí onde eu vou com você, lá para o livro que nós lemos de 2 Samuel, no capítulo 8, que acontece uma história triste ali. Acontece uma história triste ali. O capítulo 5, o seguinte, eu vou ler um pouco aqui para você. Partindo o rei com seus homens para Jerusalém contra os Zebuseus, que habitavam naquela terra, e que falara a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance os cegos e os coxos sobre a morte. Não entrarás aqui. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os Zebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso, e diz Davi. E Davi fez um edital. E se tomarmos a cidade, Davi disse: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. E assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Sabe, a cidade de Zebus, conhecido como a cidade dos Zebuseus, ou depois a fortaleza de Davi, o rei de Jebus, ele colocara ali uma multidão de cegos, coxos, todas as pessoas deficientes ali, formando uma grande barreira, uma grande trincheira, para que o inimigo, se tentasse contra a fortaleza de Zebus,
tivesse o primeiro encontro com aquele povo, mesmo cegos, coxos, paralíticos, eles tinham umas armas. Só que Davi, ouvindo o que o rei havia dito, olha, para tentar chegar aqui, tem que passar primeiro por eles. Havia uma espécie de arqueduto ali nas muralhas, e aquele pessoal estava ali. Aí Davi deu uma ordem, disse, olha, se matarem todos eles, cegos, coxos, paralíticos, e tomarmos a cidade de Zebus, eu os abençoarei, eu os farei grande neste reino, na casa de Davi. Então foi feito. Foi feito. A Bíblia diz que todos foram mortos ali. Todos foram mortos ali. A Bíblia diz que aquelas pessoas morreram pelas espadas dos soldados de Davi. E depois Davi diz assim, nenhum cego, nenhum paralítico habitará na casa, na fortaleza de Davi, que ele havia tomado dos jebuseus. Mas o tempo passa, o tempo vai passando, e Davi vai amolecendo o seu coração. Davi era ruinzinho, né, cara? Mas, mistérios de Deus, ele foi chamado o segundo coração de Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar lá na frente, alguns milhares de anos lá na frente, e falar do cego de Jericó, Bartimeu. Um dia Davi estava sentado no palácio, na varanda do seu palácio, não estava em guerra, estava tranquilo, e Davi diz assim para Siba, o seu fiel mordomo, a pessoa que lhe servia ali à mesa, e ele disse assim, Siba, por acaso alguém da casa de Saul, alguém da casa do meu amigo Jonathan, filho do rei Saul, a quem eu possa cuidar, para quem eu possa ajudar? Siba diz o seguinte, meu rei, assim, há um cidadão chamado Mefibosete, que mora em Lodebar, e ele é coxo de ambos os pés, paralítico de ambos os pés. Quando Davi ouve do seu criado Siba, mas meu rei, da casa lá em Lodebar, Davi se entristece, porque Lodebar era lugar de sofrimento, Lodebar era lugar de dor, de desespero, a terra de ninguém, era algo desolador, a terra da fome, da tristeza, a terra da opressão. Ali moravam as pessoas mais pobres, ali de Jerusalém, daquela região. Mas Davi mandou Siba aprontar a carruagem e mandar buscar o Mefibosete. A história vocês já conhecem, né? Mefibosete com temor, com medo, poxa, será que vou morrer? Já não basta que todos os da minha casa morreram, só sobrou eu, porque eu estava escondido com a minha ama. Mas Mefibosete vai ao palácio e o Davi disse, não temas, Mefibosete. A partir de hoje, eu vou restituir tudo que lhe foi tirado. A partir de hoje, tu vai comer na mesa do rei. Tu vai vestir as vestes do rei, tu vai morar no palácio do rei. Olha, observe que Davi estava quebrando o seu edital, estava passando por cima da sua palavra, estava jogando a sua palavra por terra. Porque ele havia, anos atrás, feito um edital que nenhum coxo, nenhum paralítico, nenhum cego, entraria na cidade de Davi. Mas ali, com a chegada de Mefibosete, Davi estava abrindo as portas, os portais da cidade de Davi para um paralítico. Você entendeu? Então, voltamos para Lucas, voltamos lá para o Bartimeu. O Bartimeu conhecia essa história. Olha, se o rei Davi
cujo Jesus é da sua linhagem, abriu os portais do palácio da casa de Davi para um paralítico, a qual o próprio rei Davi jurou que ninguém entraria ali, o cego, o coxo, o paralítico entraria ali, mas o rei Davi quebrou o propósito. O Mefibosete foi parar na casa do rei. Então, Bartimeu olhou e pensou, não, eu não vou chamá-lo de Nazareno. Jesus, Nazareno, tem misericórdia de mim. Não, ele foi forte, muito forte, inteligente. Ele conhecia a história do seu povo. Como é bom você conhecer a história. Como é bom você mergulhar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos faz lembrar, abre os horizontes espirituais e nos leva a entendermos os propósitos, mistérios, a vontade deste Deus maravilhoso. E foi isso, exatamente isso, que Mefibosete, aliás, que Bartimeu entendeu. Não, eu vou chamá-lo diferente. E aí ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu aquela palavra, filho de Davi, ele para. Ele olha para aquele cego, e o cego olha para Jesus, e Jesus... Entenda uma coisa, o que eu vejo ali? Eu vejo que muita gente queria impedir de Jesus chegar ao cego ou do cego chegar a Jesus. E na vida espiritual, no mundo espiritual, não é diferente. Toda vez que você quer se aproximar de Deus, alguém ou algo vai acontecer para te tirar da vontade, do propósito. Não, todo propósito tem um processo. Às vezes o processo é difícil. Nós temos que lutar contra gigantes, contra pessoas que não querem o nosso bem. Mas nós temos um propósito, nós temos um projeto, nós temos um horizonte, nós temos um alvo chamado Jesus, como diz Paulo, olhando para o alvo que está à nossa frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí, o povo, né? Então Jesus parando, mandou que ele trouxesse o cego. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, disse Jesus, que queres que eu te faça? Aleluia, aleluia. Jesus para, ouvindo a voz do cego, de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele faz? Ele para e manda que alguém traga o cego à sua presença. E quando o cego se aproxima, no capítulo 41, no versículo 41, do capítulo 18 de Lucas, Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Quem sabe hoje Jesus está perguntando para você, que queres que eu te faça? Qual o milagre que você precisa? Aonde devo tocar na sua vida? Qual a área que está te oprimindo? Qual a área que está te impedindo o teu avançar? Qual a área que está te impedindo a ficar de pé? Qual a área que está te impedindo a prosseguir? Qual a área que está te impedindo de ver as mansões celestiais? Qual a área que está te impedindo, está te cegando, que você não consegue ver a glória de Deus, imaginar a glória de Deus, ter desejo de Sião, ter desejo de estar com o Pai, de falar com Ele, de orar, de buscar a sua presença, de sentir o Espírito, o gozo do Espírito Santo dentro de você? Quem sabe Jesus está perguntando isso para você, hein? Que queres que eu te faça? E o cego disse, Senhor, que eu veja. Cego inteligente. Ele estava pedindo esmola, tinha uma capa que era a autorização de Roma para estar sentado à beira do caminho pedindo a sua esmola. Quem sabe, se fosse uma outra pessoa, Senhor, eu quero ficar rico.
já que o Senhor disse aí, o Senhor tem poder, ele já conhecia Jesus, poderoso, por onde passava, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, por onde ele passava, seu nome era glorificado, era engrandecido. Alguém dizia, olha, está vindo ali aquele que andou sobre as águas. Quem é? Jesus, filho de Maria e de José. Olha, soube o que aconteceu lá em Samaria? Não, olha, Jesus fez um milagre extraordinário. Você lembra do filho da viúva de Naim? Que eu lembro. O que foi que aconteceu? Ele morreu e Jesus o ressuscitou no meio do caminho indo para o cemitério. Então eles conheciam Jesus, os seus milagres, o cego também, Bartimeu também. Bartimeu que queria o seu melhor bem, para ele a visão. Então ele não pediu riquezas, ouro, prata, uma casa maravilhosa daquele tempo. Não. Ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte. E disse, Senhor, que eu veja. Bartimeu disse que eu veja. No versículo 42 do capítulo 18, no versículo 42, Jesus disse, ver a tua fé te salvou. E logo viu e seguia e glorificava a Deus, e todo o povo, vendo isso, o louvava a Deus. Então, queridos, Bartimeu entendeu que se Davi quebrou o propósito, Davi tinha uma dívida com aquele povo para conquistar a cidade de Davi, outrora Zebus, cidade dos Zebuseus. Davi havia exterminado cegos, coxos, paralíticos. Davi tinha uma dívida com aquele povo. Davi quebrou o seu decreto, a qual ele mesmo disse lá em 2 Samuel, no capítulo 5, ele disse, nenhum cego, nenhum paralítico entrará no meu reino. Mas ele quebra lá na frente quando ele traz Mefibosete da terra de Lodebar e deixa ele morar lá no palácio e restitui tudo aquilo que ele perdeu. Todos conhecem a história de Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. E Jonathan era o melhor amigo de Davi. E Davi queria fazer algo pelo algum parente do seu melhor amigo. E o cego entendeu, bom, se Davi fez essa bondade, usou de misericórdia, e é o que eu estou precisando de misericórdia, e quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, misericórdia é compaixão, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é ajudar, enfim, é fazer algo. O sentimento da misericórdia é esse, compaixão. Bom, eu sou um cego, e ali está alguém da semente de Davi, da casa de Davi. Ele vai quebrar o decreto hoje. E foi dito e certo. Jesus disse, que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja, a tua fé te salvou. Quem sabe, o Bartimeu disse, olha, Senhor, eu tenho fé suficiente para ver. Me cura, Senhor. Faça com que eu veja, Senhor. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas a gente faz algumas conjecturas. Quem sabe o cego poderia ter dito, olha, o próprio Davi permitiu que Mefibosete entrasse no palácio. Davi curou o cego. Sabe, pessoal, havia milhões de milhões e de milhões de cegos, coxos, paralíticos, que não poderia entrar na casa de Davi, que não poderia entrar no palácio real, na cidade de Sião. Aí eu estou falando de forma futura. Estou falando na Sião que foi prometida aos servos, aqueles coxos, cegos, paralíticos,
que se arrependesse. Aí eu estou falando os coxos espirituais, os paralíticos espirituais, os cegos espirituais da fé. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Ficamos com todas essas sequelas. Cegos espirituais não conseguem enxergar a glória de Deus, está distante da casa do Pai, não conseguem encontrar um caminho, o caminho da felicidade, o caminho da justiça, o caminho do amor, a aceitação da graça, da glória, do poder de Deus e, melhor, da sua salvação. O coxo espiritual, a mesma coisa. Está lá embaixo, outro dia está lá em cima. É assim que a pessoa deficiente anda. Um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. E eles não conseguem se firmarem. Os paralíticos, assim, espirituais, éramos cegos, paralíticos, coxos, espirituais. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que a salvação veio por Jesus, em nenhum outro nome, embaixo dos céus, em cima da terra, foi nos dado a quem possa nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Então Ele quer, assim como o rei Davi abriu as portas da casa de Davi, de Jerusalém, para Mefibosete, assim como Jesus, filho de Davi, da semente da linhagem de Davi, curou o cego de Jericó, o Bartimeu, Jesus, ele diz para você, para mim, olha, veja o que Paulo diz em Romanos 6:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, você pode entrar na casa de Davi hoje, pelos olhos da fé. Você pode entrar no palácio real hoje, como entrou Mefibosete. Você pode comer na mesa do rei, vestir das vestes do rei, morar na casa do rei, na Jerusalém celestial. João, suba para aqui. João subiu, estava na ilha de Patmos. João viu a Jerusalém celestial, onde irá morar todos os ex-coxos espirituais, ex-cegos espirituais, ex-paralíticos espirituais, aqueles que aceitaram Jesus. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele comprou todos os povos, línguas e nações através do seu sangue, e lhes fizeram servos na casa de Davi. Você entende isso, pessoal? Então é isso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um dia maravilhoso. Tá? Essa foi a palavra de hoje. Deus é maravilhoso. Amém?